Olá IPCA, hoje é sexta-feira, dia 26 de setembro de 2014. Nós estamos juntos há 761 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 8 do livro do profeta Daniel. Você já sabe que dos capítulos 1 a 6 em Daniel nós temos histórias de milagres que mostram que Deus está no controle de tudo. Judá está cativo na Babilônia, mas Deus é quem está no comando. E isso fica evidente através da vida e da história de Daniel e de seus amigos, que dão testemunho do poder de Deus tanto na corte da Babilônia, nos capítulos 1 a 5, como também na corte persa, capítulo 6. E então, no capítulo 7, se inicia uma nova seção do livro, que é agora não mais de caráter histórico, porém agora de caráter apocalíptico. São as visões de Daniel que são concentradas nesta seção final do livro. E agora a gente começa a estudar o que Daniel viu a respeito do final dos tempos. Deus mostra, portanto, neste livro que está no controle de tudo de duas formas diferentes. Primeira, ele mostra para Nabucodonosor quem é que manda. Ele mostra para Belsazar quem é que manda. Ele mostra para Dario quem é o Deus verdadeiro. E todo mundo vai aprendendo isso. Mas ele também mostra que seu profeta Daniel, homem autorizado, homem fiel apesar das pressões, terá as revelações a respeito de tudo o que está para acontecer. Ou seja, Deus domina não só nos tempos da Babilônia e da Pérsia, mas domina e dominará também nos tempos dos impérios que ainda surgirão. Nós já comentamos com você ontem, no estudo do capítulo 7, que a visão do capítulo 7 se assemelha muito com a visão do capítulo 2, e nas duas a gente vê a sequência dos impérios que se seguiriam depois daqueles dias e como Deus estava no controle de tudo isso. O capítulo 8 é uma visão também a respeito de impérios futuros, com a diferença de que o capítulo 8 não fala de 4 impérios. A visão do capítulo 2 tinha uma cabeça de ouro, que era a Babilônia, e que no capítulo 7 era um leão com asas de águia, mesma ideia. No capítulo 2, o peito e os braços de prata da estátua eram uma referência ao Império Persa, que na visão do capítulo 7 foi descrito como um urso. Aqui a gente vê o Império Persa relatado na forma de um carneiro com 2 chifres, e já já nós vamos chegar a ele. Mas a gente já começa com o Império Persa no capítulo 8 e não com o Império Babilônico. Ele não está aqui na visão do capítulo 8. O próximo império, na estátua do capítulo 2, era um ventre e quadris de bronze. E na visão do capítulo 7 era um leopardo com asas de ave, que a gente fica sabendo que se trata do Império Grego, que é mencionado aqui neste capítulo 8 também como um bode peludo. Então, são 2 os impérios aqui do capítulo 8, o Império Persa e o Império Grego. O último império, que é o Império Romano, que foi tratado na visão do capítulo 2 como as pernas de ferro e os pés de barro misturado com ferro, e que foi tratado também na visão do capítulo 7 como um animal terrível e forte com dentes de ferro, o Império Romano não é mencionado aqui no capítulo 8. Bom, a interpretação do capítulo 8, então, está bastante relacionada com o que você já estudou conosco lá no capítulo 7 e lá no capítulo 2. A ideia é de que Deus está controlando tudo. Mais uma vez, a visão não está colocada aqui no livro numa sequência cronológica. O verso de abertura do capítulo 8 nos mostra que a visão deste capítulo ocorreu no ano 3º do reinado de Belsazar. Ou seja, o capítulo 8 também acontece, como o capítulo 7, entre os fatos narrados no capítulo 4, que pertencem à época de Nabucodonosor, e os fatos narrados no capítulo 5, que pertencem ao último dia de vida de Belsazar. Um outro ponto importante a destacar aqui no capítulo 8 é que novamente se retoma aqui a linguagem do hebraico. Desde o verso 4 do capítulo 2 até o último verso do capítulo 7, a língua usada em Daniel tinha sido o aramaico. Isso pode ser explicado por diversos fatores. Entre eles o fato de que essa língua era comum, falada ali na Babilônia, né? A gente vê isso lá no capítulo 2, no verso 4 mesmo está dito isso. Os caldeus disseram ao rei em aramaico. E é a partir dali mesmo que a coisa entra em aramaico, não é?
a ser narrada em aramaico. E como se falava em aramaico, é fácil de entender que o registro de Daniel tenha sido feito em aramaico. O capítulo 4 é Nabucodonosor quem escreve algumas partes dele. E Nabucodonosor vai escrever em aramaico. Até aí, tudo bem. Mas quando chega aqui, as coisas voltam ao hebraico. Alguns sugerem uma interpretação muito significativa para isso. A ideia de que Deus mostrou na Babilônia e na Pérsia que ele controlava tudo. E essa visão, então, foi dada para o mundo inteiro. Mas agora ele está começando a revelar ao seu profeta para que ele transmita ao povo de Deus aquilo que se refere aos tempos do fim. As mensagens de encorajamento, o fato de que ele está no controle de tudo. E agora é hora de usar o hebraico, para que o povo de Deus, em especial, o maior interessado nessa revelação, tenha acesso a isso. Pode ser também que isso seja uma confluência dos dois idiomas, mostrando o caráter internacional da profecia, e então alguns acham que enxergar tudo isso seria ir longe demais, mas é no mínimo sugestivo, que as profecias que mais falam a respeito da perseguição dos santos e de outras coisas mais estejam escritas na linguagem que o povo certamente entenderia. Vamos lá! O que é que Daniel vê neste capítulo 8? Ele vê, na visão que tem, ele se encontra, parece estar, na cidadela de Suzã. A cidadela de Suzã veio a se tornar uma importante capital do Império Persa. E isso já começa a situar, então, a visão com relação ao Império Persa. Diz que ele vê um carneiro, verso 3, que era o símbolo usado pelo Império Persa. Ele tinha 2 chifres, a coligação da Média e da Pérsia. Você já estudou isso no capítulo 7, você já está craque. Um dos chifres era mais alto do que o outro, possivelmente a ascendência dos persas sobre os medos. Você também já viu isso. E esse carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Se você imaginar a Pérsia e pensar no mapa, a Pérsia está bem ao oriente de Jerusalém, inclusive ao oriente da Babilônia, da Assíria. E a Pérsia então se expandiu para o ocidente. E veio bastante. E para o norte e para o sul também. Mas o seu império não avançou muito para o lado mais oriente ainda. E isso então é uma corroboração histórica aqui de como foi que o Império Persa se expandiu. Enquanto esse animal que descreve o Império Persa está sendo visto, aparece um bode. Um bode que vinha do ocidente. A Grécia, o próximo império, estava bem ao ocidente. Inclusive ao ocidente de Jerusalém. Então ela vem do ocidente sem tocar no chão, porque ela vem muito depressa. Igual o leopardo da visão do capítulo 7, você já sabe disso. E esse bode tinha um chifre notável, que foi o seu primeiro grande rei, Alexandre o Grande, um prodígio na história da humanidade, um extremamente habilidoso conquistador. Certo? Então esse imperador Alexandre chega perto do carneiro e destrói, né? O bode destrói completamente o carneiro. E essa é a descrição do capítulo 8, verso 7 e verso 8 também. O verso 8 diz que o bode se engrandece, mas na sua força, quando ele está no seu esplendor, o chifre grande se quebra. Alexandre morreu novo, 33 anos de idade. E no seu lugar saíram 4 chifres notáveis. A gente já viu isso também ontem, que o reino foi dividido entre 4 dos seus generais. E então, diz o verso 9, que de um dos chifres, de um desses 4 generais que herdaram porções do império grego, deixado por Alexandre, saiu um chifre pequeno. Lá no capítulo 7, o chifre pequeno surgia durante a época do Império Romano. Então nós entendemos que lá no capítulo 7 se fala do anticristo que há de se revelar nesta época que estamos vivendo agora, que é a sequência do Império Romano. Aqui, no entanto, fala-se de um chifre pequeno que sai de um dos 4 reinos que surgiram após a morte de Alexandre. E qual seria esse reino então? Diz o texto que ele se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a Terra Gloriosa. A Terra Gloriosa é Canaã. Isso significa então que esse chifre pequeno é um rei que vai se levantar no Império Seleucida, já que Seleuco foi um dos generais de Alexandre que herdou a porção do império que abrangia a região da Síria e a região de Canaã.
Então o Império Selêucida teve reis, dentro dos quais saiu um, que era o chifre pequeno, e que cresceu muito. O verso 10 diz que ele cresceu até atingir o exército dos céus. E aí então, a interpretação disso daqui, segundo alguns, é que seria que ele venceu muitos reis, opositores e tudo mais. A interpretação de outros é que ele cresceu até chegar ao povo de Deus, que estava ali na Palestina, depois de ter retornado do cativeiro, né? Lembre-se que isso já seria muito tempo para frente dos dias que Daniel está vivendo e que os judeus já teriam retornado da Babilônia para Canaã. Sim, ele se engrandeceu até ao príncipe do exército, diz o verso 11. E se você olhar, então, o que está dito lá no verso 25, quando se diz que ele vai se levantar contra o príncipe dos príncipes, fica então a ideia bem clara de que esse rei vai querer rivalizar com Deus, vai querer tomar o lugar de Deus. Isso combina e muito com a descrição de um rei chamado Antíoco Epífanes, ou Antíoco Epifânio. A história desse homem está narrada no livro apócrifo dos Macabeus. E nós ficamos sabendo lá que Antíoco Epifânio de fato quis exterminar a religião dos judeus, que ele profanou o templo que tinha sido reconstruído, que ele mandou sacrificar um porco no altar, que ele espalhou o sangue desse porco e as fezes desse porco por todo o templo, que ele colocou lá no Santo dos Santos uma estátua de Zeus, que ele proibiu a circuncisão em Israel, que ele proibiu a guarda do sábado, que ele exigiu que ninguém tivesse uma cópia da Bíblia, do Antigo Testamento, que ele destruiu cópias dos manuscritos. Então você olha para tudo isso e percebe que é exatamente isso que está acontecendo aqui. Ele quer rivalizar com o príncipe do exército do povo de Deus, ele quer rivalizar com Deus. E isso fica muito claro porque o nome Epífanes ou Epifânio vem de epifania, que quer dizer manifestação de Deus. Tudo isso, então, está sendo bem aqui claramente identificado com o que aconteceria depois do Império Persa, onde Daniel vai transitar logo mais, né? Lembre-se que essa profecia é dos dias de Belsazar. Mas logo se torna o Império Persa, depois vem o Império Grego, daí Alexandre morre, o reino se divide em 4, tem o reino Seleucida, que inclui a região da Palestina, e dentro dos reis Seleucidas é que surge Antíoco Epifânio. E ele vai fazer toda essa bagunça aqui. E ele vai então, como diz o verso 12, ele vai acabar com o sacrifício diário, ele vai proibir as ofertas sendo celebradas no templo, ele vai deitar por terra a verdade, ele vai profanar tudo quanto é costume que Deus havia dado através de Levítico, da lei de Moisés, né? E ele vai conseguir fazer isso, porque diz o verso 12 que o que ele fez prosperou, mas isso não por muito tempo. O verso 13 diz então que alguém perguntou, até quando vai acontecer tudo isso, né? Até quando? E a resposta vem no verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, entendemos aqui que esse santuário é o templo de Jerusalém, que foi profanado por Antíoco Epifânio, e que viria a ser purificado novamente. Esse tempo aqui, então, interpretado nessa perspectiva, ele tem algumas possibilidades. Quando se fala de 2.300 tardes e manhãs, alguns pensam, bom, está contando o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, que foram suspensos no templo. Então se conta 2 por dia, então são não 2.300 dias, mas 1.150 dias. E aí alguns fazem as contas entre a época em que Antíoco Epifânio profanou o templo e a época em que Judas Macabeus conduziu uma revolta que conseguiu retomar o templo e o templo foi reconsagrado, e essa distância seria de aproximadamente 1.150 dias. Outros fazem um cálculo com base no período total em que Antíoco Epifânio esteve assombrando o templo, e isso daria aproximadamente 2.300 dias. Seja lá qual for a conta, a ideia de que o santuário será purificado está cumprida na retomada do templo e na sua reconsagração a Deus, que inclusive veio a ser muito celebrada. O livro dos Macabeus, apócrifo, não inspirado, não normativo para nós,
mas não mentiroso no que diz em termos históricos. Ele pode ser confiável e muito do que ele diz lá é a única fonte histórica do período. O livro dos Macabeus nos mostra então que o templo foi reconsagrado. E nós temos ecos disso no Novo Testamento, quando se fala lá no Evangelho de João da festa da dedicação. Uma festa inclusive que Jesus frequentou. E qual era essa festa? Era a festa que celebrava o dia em que os judeus retomaram o templo das mãos de Antíoco Epifânio e o purificaram e o consagraram ao Senhor. O que é que está sendo dito aqui então no capítulo 8 de Daniel? Segurem-se, vocês estão agora em cativeiro e não percam as esperanças. Deus vai restaurar vocês. Ainda vai haver muita oposição à vontade de Deus no que se refere ao projeto que Deus tem para com o seu povo. Mas saibam, vocês triunfarão. Se a mensagem do capítulo 7 fala a respeito do julgamento, onde o Filho do Homem vai reinar para todo sempre vitorioso, aqui fica um aviso. Segurem-se, vai haver oposição. Vocês agora estão em cativeiro. Vocês não são desse lado do mundo. Vocês não estão em casa. Vocês vão sofrer, mas calma, porque vocês retornarão e triunfarão. Tá certo? Então, verso 15 em diante diz que Daniel procurou entender essa visão e pediu explicação. E o anjo Gabriel aparece aí para ajudá-lo a entender essa história. E ele fala no verso 17, entende, filho do homem. Aqui, mesma história de Ezequiel. Entenda, humano. Não está se falando do Filho do Homem, Jesus, igual do capítulo 7. Você viu o vídeo de ontem. Esta visão se refere ao tempo do fim. Ao fim deste sofrimento narrado aqui com Antíoco Epifânio. Bom, Daniel então recebe as explicações que nós já demos a você na entrada do capítulo, que o carneiro, verso 20, com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, e o bode peludo é o rei da Grécia, que vão se levantar 4 reis depois dele e tudo mais, e que o chifre pequeno vai se levantar e vai ser grande em poder, vai causar estupendas destruições, vai prosperar e tudo mais, vai destruir poderosos e até mesmo o povo santo. E por sua astúcia vai fazer o engano prosperar. Mas, mesmo que se levante contra o príncipe dos príncipes, ele será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ou seja, este pequeno chifre que se levanta aqui na época do Império Grego é um protótipo do pequeno chifre que se levantará no Império Romano, descrito lá no capítulo 7, o homem da iniquidade de 2 Tessalonicenses 2, o anticristo final. Isso então nos ajuda a entender que em épocas específicas da história sempre se levantarão opositores do reino de Deus, perseguidores do povo de Deus, que tentarão forçar o povo de Deus à aniquilação, mas Deus os preservará e Deus triunfará contra todas as nações. Em suma, o que está acontecendo com Daniel, que prevalece na corte babilônica, acontecerá em certa medida com a igreja, que prevalecerá aos olhos do mundo que a persegue. E se Daniel é o testemunho de que Deus é o seu juiz e que Deus está no controle, a igreja perseguida será também testemunha dessa mesma verdade por todas as épocas e tempos, por todos os anticristos parciais que são tipológicos, que se referem ao anticristo final, e sempre então ficará evidenciado através dos tempos que Deus ama, que Deus preserva, que Deus cuida do seu povo e que ninguém prevalecerá contra os seus escolhidos. Que mensagem maravilhosa, irmãos! É disso que Daniel então está nos falando. Isso não significa que seja fácil. Então diz o verso 27 que Daniel enfraqueceu e esteve enfermo alguns dias. Aperte os cintos. Isso não é coisa pouca, não. Você consegue imaginar a luta que foi para a gente que foi forçada a comer carne de porco dentro do templo? Foi isso que Antíoco Epifânio fez com alguns judeus. Que coisa triste! E nós estamos vivendo dias muito parecidos com isso, quando o Estado Islâmico está perseguindo e matando tantos cristãos mundo afora. São manifestações esporádicas do anticristo. No entanto, a gente pode olhar até mesmo para essas coisas horrendas com fé. Haverá gente que prevalecerá contra a igreja, mas eles não prevalecerão contra Deus. E nós seremos vencedores ao final. Então, é hora de fazer o que Daniel fez. Se espantou, mas ele em seguida se levanta e vai tratar dos negócios do rei. Ele vai trabalhar, ele vai então tocar a vida.
Ah, meus irmãos, que visão maravilhosa, que capítulo glorioso. E eu espero que essa explicação abençoe a sua vida e aqueça o seu coração como aqueceu o meu. Amanhã tem mais, eu mal posso esperar. Então tenha você um bom estudo e a gente encontra aqui amanhã, se Deus quiser. Boa leitura e até lá.